Essa é a sua última chance. Depois disso, não tem mais como voltar. Se você tomar a pílula azul, a história acaba e você vai acordar na sua cama acreditando no que quiser acreditar. Se você tomar a pílula vermelha, você vai ficar no País das Maravilhas e eu vou te mostrar até onde vai a toca do coelho. O povo pediu, galera, o povo clamou e o tio Pleple tá aqui pra atender o desejo de vocês. Depois que a gente conversou sobre Matrix, né, muita gente topou embarcar nessa onda aí e hoje a gente vai esmiuçar o que é essa parada de teoria da realidade simulada. E olha, já vou avisando, a parada aqui não é pra corações fracos, galera. Quem ficar aqui depois da vinheta, considere-se tomando a pílula vermelha. E eu vou mostrar pra você que a gente pode sim estar vivendo na Matrix. Se segura! Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Trunks, Peter aqui. Galera, vocês lembram que eu falei na semana passada que o filme Matrix, lançado em 1999, influenciou várias coisas quando se trata de técnicas de cinema, cultura pop, essas coisas? Mas outra coisa que nem sempre as pessoas se ligaram é que depois de Matrix, foram levantados muitos questionamentos sobre a realidade em que a gente vive. E claro, cara, a galera da ciência não ia deixar isso passar despercebido. É óbvio que sempre existiu esse tipo de pesquisa, né, pra tentar definir o que é o mundo real. Mas na boa, depois do sucesso estrondoso de Matrix, as pesquisas nesse ramo deram, galera, um salto gigantesco. Assim, bora dizer que deu aquela motivada na galera. E de lá pra cá, muitos estudiosos do ramo da física e da tecnologia da computação estão considerando uma possibilidade de que a gente tá vivendo numa simulação de computador. Será? É o que a gente vai falar agora nesse canal, galera. Então não esquece de deixar o seu joinha se você gosta de cultura nerd no geral. E não só super-heróis, não só animes, cartoons, não importa. Cultura nerd no geral também envolve ciência, universo. É uma coisa que eu sempre gostei muito de conversar com vocês. Já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre o universo e tal. Depois, pra botar essa minha vontade pra fora, fiz o canal Acredite ou Não, né, onde eu escrevia vários vídeos de ciência lá. Então agora eu tô trazendo um pouquinho disso pra vocês aqui. Se você curte isso, deixa o likezinho aí e vamos embora. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, sugeriu que a gente está vivendo numa simulação desse tipo Matrix. O estudo chamado Você está vivendo em uma simulação computacional diz que o futuro da humanidade pode ser explicado por só 3 possibilidades. A primeira, a humanidade vai estar evaporada antes de conquistar o poder tecnológico necessário para criar as próprias simulações. Segunda, a civilização do futuro não vai se interessar em recriar o mundo por simulação. Terceira, se as outras 2 hipóteses não se concretizarem, significa que a gente já está vivendo num universo simulado, controlado pelas civilizações futuras e não no mundo real. Eita, pera aí, cara, vamos lá. Vamos com calma, né? O cara é filósofo, ele teorizou. Beleza, não prova nada. Só deixa a gente, né, com a pulga atrás da orelha. Pois bem, galera, só que agora estão sendo realizados testes que podem comprovar que a gente vive sim no universo simulado. Ou seja, num programa gerado, né, por um computador todo poderoso. Então, pra gente começar a pirar de vez de que essa ideia pode não ser simplesmente ficção científica, se liga só, existe uma medida de raios cósmicos e eles podem revelar que a gente está vivendo realmente na Matrix. Mas como assim, Peter? O teste de raios cósmicos foi desenvolvido por Silas Bean, um físico nuclear da Universidade de Washington, Estados Unidos. Resumidamente, né, os raios cósmicos são as partículas mais rápidas que existem, e elas se originam em galáxias distantes e viajam pelo universo. Independente de onde esses raios venham, eles sempre chegam na Terra com uma energia máxima específica, que é de 1020 elétrons-volts. Agora para tudo e pensa comigo. Se existe uma medida de energia assim tão específica para as partículas, então isso tudo explicaria a ideia de que os níveis de energia são pré-definidos, limitados. Trocando em miúdos, esse teste dos raios cósmicos sugere que o universo é totalmente matemático, calculável e regulado por uma força externa. Se existem limites numéricos, possivelmente a gente está dentro de algo programado. Em outras palavras, um programa de computador. Se você entende um mínimo de programação, como é que a coisa acontece? Você cria os cálculos, né, as leis, e põe o programa para rodar segundo aquelas leis matemáticas, certo? Segundo as teorias que estão vindo por aí, o universo obedece a esse mesmo tipo de sistema matemático e programável. Eita! Existem ainda outros argumentos para essa teoria, acompanhe comigo. A primeira hipótese é que a nossa realidade é uma realidade objetiva, concreta, que existe por si só e não depende de nada além dela para ser explicada. A segunda hipótese seria da realidade virtual, e nessa o mundo existe graças ao processamento de informações. Beleza? Então as opções são realidade objetiva e realidade virtual. Pegou?
Ok. Se a gente vive a realidade objetiva, essa que a gente acredita que tudo que é real é o que a gente vê, que a gente toca, enfim, isso tudo começou a existir desde isso mesmo, o Big Bang. Até aí todo mundo concorda, certo? Mas se você parar para refletir, o Big Bang sugere que o tempo e o espaço foram criados a partir do nada. O Big Bang simplesmente aconteceu, não é assim? Você saberia dizer para mim o que havia antes do Big Bang? Não, né? Ninguém consegue provar. Então essa lógica materialista que a gente conhece, que ensinam pra gente na escola, diz que tudo começou a partir desse fenômeno e que não havia nada antes dele. Bum! Explosão imensa e aí surgiu o universo, galáxias, enfim, toda a parafernália que a gente conhece. Mas para essa lógica materialista, ou seja, para essa lógica das coisas concretas, nada pode surgir do nada. Então como é que o Big Bang acontece do nada? Agora, pela lógica virtualista, as coisas sim podem começar do nada. Eita, como assim, Peter? Bora voltar ao Big Bang para a lógica da realidade simulada. O Big Bang foi um evento de inicialização, que aparentemente começou do nada. Acontece, galera, que nenhuma realidade virtual pode ter existido desde sempre, concordam? É necessário um processador para manter essa realidade virtual ativa. Pois bem, pela lógica da realidade simulada, o Big Bang pode ter iniciado do nada, porque existe um processador anterior. E o Big Bang pode ser, então, um fenômeno que deu início à realidade que a gente vive, assim como você liga seu computador ou videogame e começa a jogar do nada. Eu não jogo mais essa porra. Fala a verdade pra mim, cara, você se sentiu um personagem de jogo agora, não sentiu? Sim. Pois é, tem mais. Eu avisei que não era moleza captar isso tudo. Agora que você quis conhecer Matrix, aguenta aí. Tá bom. Mais um argumento que colabora aí com essa compreensão da realidade simulada é que a realidade concreta é uma ilusão. Se o nosso modo de conhecer e entender o mundo depende da nossa percepção, dos nossos sentidos físicos, ferrou. Porque os nossos sentidos enganam a gente o tempo todo. A prova disso são as ilusões de ótica. Os truques que a gente cai de vez em quando, né? Percepção diferenciada, enfim. Confiar nos sentidos é furada. Sabe por quê? Porque o mesmo fenômeno, ele não pode ser sentido, compreendido ou vivido da mesma forma por pessoas diferentes. Exemplo, bora pensar numa coisa simples, como por exemplo uma luta de boxe. A luta é uma só, é a mesma para os dois atletas e para todo mundo que vai assistir essa luta, certo? Aconteceu, pronto. Mas a percepção de cada um ali vai ser diferente. Porque um venceu, o outro perdeu. Um apanhou mais que o outro. Um se machucou mais que o outro. A plateia que assistiu também vai ter outros ângulos de visão diferentes. Cada um pode ter emoções diferentes e viveu aquele mesmo momento de modos diferentes entre si, né? E em comparação aos lutadores. Ou seja, o mundo real não prova nada. Simplesmente porque a verdade deveria ser uma só. E se fosse real, se fosse tudo de verdade, não teria tanta variação. Oh my God! Já bugou? Calma que ainda tem mais. Ries van Wyk, cientista da computação formado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT e designer de games, lançou recentemente um livro chamado de The Simulation Hypothesis, a hipótese da simulação. Segundo ele, a humanidade tem mais chance de estar vivendo numa simulação hiperrealista do universo do que o universo físico propriamente dito. Algo como um videogame da vida real. Esse cara argumenta que a gente está vivendo num mundo movido por informação. Isso faria muito mais sentido simplesmente porque a gente não entende sobre a nossa própria realidade. E assim é mais provável que a gente esteja em algum tipo de universo simulado. E não é que faz sentido mesmo? E tem mais! Vocês estão ligados na velocidade limite do universo? Einstein disse que nada no universo pode se mover mais rápido que a velocidade da luz. Mas por quê? Bom, isso ele não explica. E para a teoria da realidade concreta, isso é uma pergunta sem resposta. Mas, para a teoria da realidade simulada, isso faz todo sentido. Isso pode ser fruto de uma limitação do processador ou algo desenhado pelo desenvolvedor para evitar a entropia do sistema. Cara, não é possível que isso faça tanto sentido. Na boa. Já acabou, Jéssica? Não acabou, não. Ó, o pau quebrando. Einstein ainda propôs que o espaço e o tempo sejam uma coisa só, que não dá pra separar um do outro. Se você viu o vídeo dos paradoxos temporais de Dark que a gente fez aqui no canal, você tá mais por dentro desse assunto. E se você não viu, termina esse aqui, corre lá e assiste. Bom, voltando. Einstein disse que como o tempo e o espaço são uma coisa só, se você alterar um, automaticamente o outro também vai ser alterado. Exemplo, né? Um planeta muito grande, com uma massa muito grande, vai exercer uma força diferente no tecido do espaço-tempo. Isso tem tudo a ver com processamentos virtuais e efeitos de carregamento. Eu vou explicar melhor. Bora pensar nas altas concentrações de massa do universo, como um planeta gigante, uma estrela gigante. Ou melhor, um buraco negro supermassivo. Esse tipo de coisa muito pesada
pode constituir alta quantidade de processamento e arrastar, né, o tempo à sua volta. É a mesma coisa com uma alta concentração de dados, muitos dados num computador, que diminui a velocidade de funcionamento de funções. Quanto mais dado, mais devagar fica o computador. E aí, pirou? Eu confesso que depois disso tudo, tá difícil ver o mundo assim com os mesmos olhos. Aí você vai terminar esse vídeo e vai falar: Peter, lógico que a gente não vive numa realidade simulada. Eu sinto, eu tô sentindo, eu tô vendo tudo. Pois é, mas como que você vai provar que não é uma máquina que tá fazendo você sentir isso tudo? Não dá pra provar. A verdade é essa. E você, nerd, conhece mais teorias da realidade simulada? Conta pra mim aqui embaixo que eu tô maluco pra saber mais coisas nesse sentido aí. Gostou desse tipo de vídeo com ciência e coisas de bugar a mente? Diz pra mim, é muito, muito importante o feedback agora nesse momento. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos desse tipo aqui no canal, afinal de contas isso é um conteúdo nerd com certeza absoluta, eu preciso que você coloque aqui embaixo. Eu preciso ter esse feedback positivo. Senão, logicamente, a gente para, traz esse aqui pra vocês e volta ativa de sempre. Lógico, eu não vou nunca parar de fazer o que tá na veia, que são super-heróis. Mas poder falar de vez em quando sobre uma coisa com conteúdo um pouquinho diferente, pra mim é um grande prazer trazer isso pra vocês. Obrigado de coração, não esquece, se inscreve aqui. A sua inscrição é o máximo pra gente. Faz parte também desse feedback positivo que você vai dar pra gente. Ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo. Tamo junto sempre, galera. Vocês são fera demais. Abraço, fui!